Se você é iniciante em redação, eu vou te ensinar agora como que você vai fazer sua primeira redação. Vai ser passo a passo, então já pega papel e caneta. Já dou um spoiler, nesse vídeo eu não vou te falar que você precisa estudar tema. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare. O problema é que iniciantes tendem a começar de um jeito difícil a fazer as coisas e isso os desmotiva. Eu sou a Luma, sou formada em letras, mestre em linguística, criadora do Método LP e mais conhecida como a fada da redação. Porque eu ajudo bebês como você, que são babies na redação, a destravarem e rapidamente tirarem de 900 para cima sem precisar saber nada sobre o tema. Quantas pessoas não querem começar a mudar sua alimentação fazendo uma dieta radical? Quantas pessoas não querem começar a ter uma vida mais saudável falando que vão ficar 2 horas por dia na academia? Quantas pessoas desejam fazer todas as redações atrasadas de uma vez para começar do jeito certo? A gente está sempre caindo nessa de promessas complexas, sendo que a gente é iniciante, a gente é baby em algo e tá mais do que claro que isso não funciona, isso não vai dar certo. Então anota o que eu vou te falar agora. Começar do jeito complexo é um erro. Começar do jeito difícil é um erro. Então o que eu vou te ensinar aqui é como começar do jeito mais simples possível. E isso tem a ver com um conceito chamado MVP, que numa tradução literal é Minimum Product Viable, eu acho que é isso, que basicamente é um conceito que foi criado no mundo dos negócios para dizer o seguinte: empresários, vocês querem começar um projeto novo, vocês estão com uma ideia brilhante, então vamos fazer primeiro do jeito mais simples possível, minimamente viável, testar e depois, se der certo, a gente torna mais completo, mais complexo, mais robusto. E aí o que eu fiz foi importar esse conceito para todas as áreas da minha vida. Então, por exemplo, uns anos atrás eu queria começar a fazer bullet journal, que é uma espécie de um diário num caderno que é totalmente em branco e você desenha tudo. Inclusive tem até vídeos antigos aqui no canal. E os cadernos eram caros, eram 50, 60 reais, o que para mim na época era muito caro. O que eu fiz? Eu comprei um caderno de 3 reais, gente, literalmente 3 reais, aquele que a folha era quase transparente, e eu falei pra mim, olha, se eu tiver disciplina de fazer o meu bullet journal nesse caderno, isso significa que eu tô pronta pra realmente investir mais nisso, fazer de um jeito mais complexo. Se eu for capaz de fazer muito com o simples, eu serei capaz de depois dar os próximos passos e avançar. E isso, gente, eu levo pra tudo na minha vida. MVP é tudo na minha vida. Eu não comecei a gravar vídeo pro canal com essa câmera caríssima, que foi uma fortuna essa câmera. Não quero nem falar sobre isso que eu fico nervosa. Eu comecei a gravar com um celular, que na época era um iPhone 5S que eu ganhei do meu tio. Meu amor, deixa eu interromper aqui rapidinho para te dar um recado muito importante, urgente. Se você vai fazer o Enem 2022, por favor, me escute agora. Eu quero te ajudar a aproveitar essa reta final de forma extremamente estratégica, porque assim, não dá mais tempo de dar voltas, então a gente tem que ir reto e direto. E para isso eu criei uma coisa chamada o Bootcamp da Redação em Enem 2022. Bootcamp é uma expressão militar americana que significa campo de treinamento. Então, basicamente, eu vou montar um campo de treinamento de redação e eu vou fazer com você uma redação linha a linha 900 mais em um dia. Então como é que vai ser? No dia 6 a gente vai se reunir numa sala do Zoom das 2 da tarde às 6 da tarde e vai fazer juntos a redação que você vai fazer no dia do Enem. Então você vai replicar essa redação, esse passo a passo no dia do Enem do zero, assim, tipo, se você não sabe nada de redação, o Bootcamp é pra você. Então você vai passar uma tarde comigo numa sala do Zoom fechada, eu vou te dar a mão, vou te guiar passo a passo, linha a linha, palavra a palavra da redação e você vai tirar 900 mais na redação do Enem e ponto. Mesmo estudando poucos dias antes da prova, mesmo não tendo base nenhuma, tendo estudado, sei lá, em escola pública ou numa escola particular que não ensinou redação direito.
esse rolê pra você. Esse é o Bootcamp da redação e nele você vai aprender o método que já fez milhares de pessoas tirarem 900 mais sem saberem nada sobre o tema e entrarem na faculdade. Meu amor, chegou sua vez, só que é o seguinte, as vagas são limitadas. Eu tenho 120 vagas, quer dizer, tinha no começo, agora já deve ter muito menos, 120 vagas apenas para esse domingão junto comigo no Bootcamp, nesse campo de treinamento que a gente vai ter 100% prático. Já separa teu material e vem comigo, tá? Para garantir a sua vaga é só clicar no link que tá aqui embaixo e fazer sua inscrição. Você vai investir R$12 por mês ou 127 à vista nesse primeiro lote. Então se agiliza. Se você clicar e não conseguir fazer sua matrícula, manda mensagem pra gente. Vou deixar o WhatsApp aqui embaixo também, porque pode ser que não tenha mais vaga ou pode ser que a gente consiga te ajudar a mexer na matrícula e fazer acontecer. Então manda uma mensaginha pra gente, qualquer coisa, tá? Vai ser incrível. Te encontro no dia 6. Então, o meu conselho, assim, de fada da redação, de fada madrinha é: vamos de MVP? Vamos fazer redação do mais simples que der, porque você é iniciante, e depois a gente torna as coisas aos pouquinhos mais complexas, porque aí você vai tendo a habilidade de fazer? Então vamos lá. Passo 1. A primeira coisa que você precisa fazer é, anota aí, enxergar. Esse é o passo 1 de tudo. O que significa enxergar? Quando a gente é iniciante em algo, a gente tem uma visão distorcida da realidade. É como se a gente tivesse 7 graus de miopia e não usasse óculos. A gente não consegue enxergar as coisas com clareza. E aí você acaba caindo no papo do blá 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 da redação, que vai te mandar estudar temas, vai te mandar ficar de olho nas redes sociais do INEP, porque pode surgir algum spoiler do tema. Ou então do estudo teórico, que vai passar 5 aulas do cursinho te ensinando o que é um texto dissertativo argumentativo, quais são os tipos textuais, o que cada competência do Enem avalia. E aí você vai engordando o seu cérebro, mas fazer redação que é bom não faz. Gente, isso acontece muito com os iniciantes. É a mesma coisa que para fazer uma reeducação alimentar eu achasse que eu precisava estudar muito sobre nutrição, entender muito sobre cada macronutriente, cada alimento e cada microdetalhe do alimento no meu corpo, mas eu preciso sentar o popô na cadeira e fazer uma redação. Então, você precisa enxergar com clareza o que é uma redação do Enem de verdade. Eu aposto com você que a escola não te ensinou isso, o cursinho não te ensinou isso, e muitos canais daqui, conteúdos daqui também não te ensinaram. E aí você acha que para fazer uma boa redação você precisa entender muito sobre o tema, você tem que demonstrar que entende. Você acha que para fazer uma boa redação você precisa ser original, porque se você escrever algo parecido com os demais, você vai ser prejudicado, o que, spoiler, não é verdade. Você acha que tem que ser criativo, diferentão, que tem que usar palavras difíceis e um monte de coisas que não são necessárias. Então, o primeiro passo para você que é iniciante é enxergar. E, bom, eu já vou te dizer como é que você vai fazer isso. Beleza, Luma, eu enxerguei. Enxerguei o quê? Que a redação do Enem é um padrão e que dominar esse padrão vai me colocar de 900 pontos para cima mesmo que eu seja iniciante. Qual é o próximo passo? O próximo passo é destravar a sua redação. Por quê? É muito comum que quem é iniciante pense mais sobre redação do que faça. Então, eu penso sobre redação, eu vejo aulas sobre redação, eu tô enxergando a redação, mas fazer a redação ainda é muito desafiador. Sabe quando você entende tudo numa aula, mas na hora de fazer o caderno de exercício você não consegue fazer nada? É tipo isso, porque fazer, gente, demanda outras habilidades muito mais ativas e complexas do que só entender. Então agora eu preciso destravar minha redação. E como que eu vou fazer isso? No modo MVP. Anota isso para tua vida. MVP.
Mínimo produto viável. Se eu faço tudo da forma minimamente viável, meu amor, eu destravo. Então, qual é o MVP da redação? É usar modelos de redação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu criei uma coisa chamada modelo padrão. Anota isso que você vai querer saber sobre isso se você quer ir bem na redação do Enem. O que é um modelo padrão? É um modelo, como o próprio nome já diz, é um template de uma redação padrão 900+. Então, em vez de você ter que pensar milimetricamente em cada palavra que você vai pôr no papel, cada ideia, não é assim que você vai começar. Você vai começar modelando. E essa é uma coisa que eu sempre acreditei, eu faço meu trabalho desse jeito, eu aprendo com as referências e modelo, e algo que eu trouxe para você a partir de 2018, porque em 2017, até 2017, eu te ensinava a redação errado aqui. Eu achava que eu tava te ajudando muito, mas a verdade é que eu não tava, a gente não tinha modelos de redação, então a redação era complexa desde o dia 1, para quem tava começando. Eis que, depois do Enem 2017, eu decidi que isso não aconteceria mais, que eu não queria mais ajudar só aqueles que já sabiam sobre redação, eu queria ajudar quem não tinha a mínima ideia, que era iniciante. E eu criei os meus modelos de redação. E agora eu tô lendo um livro chamado Roube como um Artista, de um autor chamado Austin Kleon, e esse livro tem muito do que eu acredito. Ele afirma, eu até fiz um print aqui de uma página que eu achei muito interessante, ele afirma o seguinte: nada é original. E o que isso tem a ver com o nosso papo? A gente acha que precisa fazer algo original desde o começo. Primeiro, você não tem habilidade ainda para fazer algo original. Segundo, original para quem? Eu adorei essa frase que ele trouxe o seguinte, ó. O escritor Jonathan Lethem, acho que é assim que fala, disse que quando as pessoas chamam algo de original, 9 entre 10 vezes elas não conhecem as referências. Ou seja, originalidade, gente, é muito mais um mito do que uma realidade, porque você já ouviu falar que nada se cria, tudo se transforma no mundo? É isso. Então, o que você vai fazer? Em vez de você achar que você tem que criar a redação, você vai modelar. Anota isso. Modelar. Tem uma outra frase que eu adorei dessa mesma página, que é: o escritor francês André Gide assinalou: tudo que precisa ser dito já foi dito. Mas já que ninguém estava ouvindo, eu preciso dizer outra vez. Então, se você é iniciante, você não vai se preocupar em dizer algo que ninguém nunca disse. Primeiro, porque isso não existe. Segundo, porque você é iniciante, você ainda não tem a habilidade de fazer algo complexo. Então, isso não tem que ser uma preocupação. E terceiro, que originalidade não é critério no Enem, né? Então a gente vai gastar nossa energia com o que nem é corrigido, por quê? Pra mim não faz sentido nenhum. Então você tem esses 2 primeiros passos para dar: enxergar e destravar, enxergar e destravar, enxergar e destravar. A partir do momento que você enxergar e destravar, você não é mais iniciante. Você já vai para a redação intermediária. Eu posso gravar um vídeo aqui falando sobre redação intermediária para você. E como que eu quero te ajudar a enxergar e destravar? Eu gravei uma super aula gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Essa super aula vai te levar a enxergar e destravar, enxergar e destravar. Além disso, uma outra coisa que te ajuda a enxergar e destravar é o meu mini curso gratuito de redação que tá aqui no YouTube. Quando você entra no meu canal, é a primeira playlist que tem, tá escrito Comece por Aqui. Também vai te ajudar a enxergar e destravar. A partir do momento que você fizer essas 2 coisas, você vai voltar aqui, você vai me contar como é que tá sendo. E aí a gente dá o próximo passo. Você não precisa conhecer a escada inteira para subi-la. Você precisa só enxergar o primeiro, o segundo degrau. Tirei 2 degraus aqui. Enxergar e destravar. Foca neles. Depois a gente vai para a redação intermediária. E é só na redação intermediária que a gente vai falar sobre autoria, projeto de texto, coesão. A gente vai falar sobre argumentação, adequação ao tema. Mas isso é papo para quem tá no intermediário. Assim como a gente não começa, sei lá, estudar inglês do intermediário, a gente não começa a aprender redação também do intermediário, porque essa é a receita pro fracasso, pro desânimo. Então, segue o que eu tô te falando. E se você quer que eu grave o próximo vídeo
vídeo ensinando redação intermediária, redação para quem tá no intermediário, coloca aqui nos comentários que vai ser uma honra, um prazer. E você precisa estar pronto para essa conversa se você não tá ainda, tá? Se você gostou desse vídeo, meu amor, você vai deixar um like aqui embaixo. Eu quero que você saiba que vem 900 mais e ponto. Do contrário, eu não me chamo Luma. E olha que eu adoro meu nome. Feito, então feito. Um beijo e até a próxima.